porque a gente está mais falando em 2026 do que 2025. João capítulo 4, Evangelho de João capítulo 4. Eu confesso que eu até gosto desse momento onde a gente pega uma palavra para a igreja, para um momento como foi agora de célula, porque daí eu fico um pouco mais de tempo pensando na palavra que seria para essa noite. E eu fiquei entre 4 textos, e esse texto aqui foi o que não me saiu mais da mente, do coração, está borbulhando dentro de mim, para mim e com certeza para nós aqui nessa noite. Então se prepare, porque Deus tem algo especial para a sua vida. Você pode dizer isso para quem está ao seu lado? Deus tem algo especial para a sua vida? Hoje. Deus tem algo especial hoje para a sua vida. Hoje. Em nome de Jesus. Hoje. Vamos lá. Quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviram falar que ele estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judeia e voltou novamente para a Galiléia. No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe daria água viva. A mulher lhe disse: o Senhor não tem com o que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu do poço do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aleluia! A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu nunca mais tenha sede e nem precise voltar aqui para tirar água. Ele disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu. Jesus disse: você falou corretamente ao dizer que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que acabou de dizer é verdade. A mulher disse: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias vem e que é chamado Cristo. Quando vier, ele nos explicará tudo.
Então Jesus declarou: eu sou o Messias que estou falando com você. Amém, queridos? Eu acho que pelo menos essa primeira parte que a gente vai conseguir caminhar. Eu queria chegar até o final, mas eu sei que o nosso tempo não permite, e nós vamos parar um pouquinho dentro desse texto maravilhoso. Esse texto é tremendo, eu gosto muito desse texto, junto com outros. É um texto muito completo, cheio de verdades, cheio de chamados de Deus, para que a gente perceba um pouco como que Deus pensa, o que Deus quer, aquilo que Deus quer comunicar a nós e como Ele se comunica também conosco. O texto começa, queridos, e eu quero tentar aqui nessa noite trabalhar a temática: onde está a fonte? Aonde está a fonte? A pergunta que as pessoas querem é saber aonde está a fonte, e a fonte para as pessoas tem inúmeros nomes, né? Seja a fonte da riqueza, seja a fonte da sabedoria, seja a fonte do poder, seja a fonte da fama, seja a fonte de alguma outra coisa. Mas qual é a fonte de fato que o ser humano precisa? E aonde ela está? E se a gente olha para esse texto, a gente percebe que não se trata de qual é a fonte e nem de onde ela está, mas de receber a fonte e de ser essa fonte. Essa é a proposta de Deus. Ele quer que a gente receba e que a gente seja essa fonte. Então essa é a proposta, para que nessa noite a gente possa experimentar um pouquinho do que a palavra de Deus está dizendo, que é para nós vivermos e experimentarmos nesse texto. Porque esse texto não é um texto apenas para ser admirado. Esse texto faz parte do nosso DNA, faz parte de quem nós somos, faz parte do que ele diz: esse é o plano é esse e assim será. Então é em cima disso que a gente vai pensar um pouquinho junto. A primeira coisa que a gente percebe nesse texto, e eu fiz questão de começar pelo verso de número 1, queridos, é que Jesus, ele fica sabendo que os fariseus ouviram falar que ele estava batizando pessoas mais do que João. E então Jesus resolve sair da Judéia e ir para a Galileia. Em outras palavras, é como se o texto estivesse dizendo para nós que está dando tudo certo, que Jesus está no momento de fama, a coisa está crescendo, a coisa está indo muito bem, obrigado. E Jesus diz: é hora de ir para outro lugar. E aqui, queridos, é a primeira coisa que a gente toma como lição, para que a gente seja mais prudente, mais cauteloso, quando a gente faz uma análise de como as coisas estão caminhando na vida de alguém. Porque se as coisas às vezes parece que elas estão dando errado, ou se parece que estão dando certo, se a gente fica ou se a gente vai, às vezes nós queremos ter um olhar onde a gente vê algo que não está dando certo, e a pessoa ela fica e ela está errada, ou ela sai e ela está errada porque não está dando certo, ela saiu porque ela deveria sair. E nesse episódio a gente vê exatamente o que a gente poderia chamar do oposto: as coisas estão dando certo, está tudo bem, a coisa está progredindo, mas Jesus sai dali e ele está indo para outro lugar. Então a primeira lição que a gente aprende com Jesus, queridos, é que a gente não é movido por resultados, a gente é movido por propósito. A gente não é movido por resultado, a gente é movido por propósito. Você pode dizer isso para quem está ao seu lado: você não é movido por resultado, você é movido por propósito. Jesus tinha um propósito, e o propósito era maior do que o aparente resultado. No resultado estava dando tudo certo, mas não era esse o propósito de Jesus. E Jesus tem outras agendas, Jesus tem outros lugares, e Jesus tem outras coisas a fazer. Então às vezes não fique se movendo por resultado, querido. Às vezes parece que tudo está dando certo e Deus tira você daqui e coloca em outro lugar, e você parece que não entende nada, mas o propósito de Deus está se cumprindo na sua vida. Deus está colocando as coisas no lugar, e você verá o propósito de Deus se cumprindo na sua família, na sua vida, para a glória do nome do Senhor. Jesus então sai da Judéia e ele está indo para a Galileia, e nesse caminho o texto diz para nós que era necessário ele passar por Samaria. E nós já estamos cansados de ouvir dizer que a necessidade ali não era geográfica.
A necessidade vai aparecer nos próximos versículos à frente, que nós estaremos continuando. Mas um sinal aqui já nos mostra o que o propósito tem como identidade. Se o propósito ele não tem como identidade número, o propósito tem como identidade a necessidade de pessoas que precisam. Essa é a base do seu propósito. Essa é a base do nosso propósito e da nossa vida. E é por isso que nós nos movemos. Jesus está mostrando aqui para nós que ainda que aquele resultado, que parece um bom resultado, não é o motivo e a razão de mover a vida dele, alguém que precise dele é motivo suficiente para ele deixar tudo e entrar em uma região hostil por causa de uma pessoa que precisa, por causa de necessitados, porque alguém está precisando de Jesus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Talvez você não dê um glória a Deus antes, porque você entendeu qual é a mensagem. A mensagem é que nós precisamos estar mais sensíveis a necessidades. Nós precisamos estar mais atentos àqueles que precisam. Nós precisamos estar com o nosso olhar mais sensível para as pessoas que aparentemente parece que a vida delas está normal, mas eu e você carregamos uma palavra poderosa, transformadora, uma palavra de salvação, uma palavra que muda histórias, uma palavra para mudar circunstâncias, famílias, para a glória do nome do Senhor. E quando a gente entende isso, queridos, as necessidades elas não nos afastam, elas nos atraem para que o nome dele seja adorado, aleluia. E Jesus sabe que ele pode transformar essa situação, então ele está indo nesta direção. E o texto diz para nós que ele chega então nessa região de Sicar, e chegando ali ele está cansado. Jesus está o quê? Jesus está cansado. E a pergunta que eu gostaria de fazer é: cansado de quê? Cansado do quê que ele está? Se a gente olha para o texto, gente cansada, querido, senta. Gente cansada deita. Gente cansada dorme. Gente cansada faz qualquer coisa para descansar. Mas Jesus senta à beira do poço. E o cronômetro de Jesus está sincronizado com uma mulher que chega na hora. E então Jesus pede a essa mulher água para beber. Então o que aparece nesse texto é que o cansaço de Jesus não está interrompendo o seu ministério, isso é óbvio, mas também mostra para nós que o cansaço não levou à indolência, à sonolência ou parar, mas que o cansaço de Jesus ainda o despertava mais. E talvez se eu olho para o texto com um olhar que nós já conhecemos, porque o texto está dizendo para nós que Jesus está cansado e está pedindo água, e nós sabemos o que ele vai continuar fazendo logo a seguir. A gente poderia dizer que Jesus está cansado de sair de uma região da Galileia e ir até Samaria e não está cumprindo o seu propósito. Nada cansa mais do que viver sem propósito. Nada cansa mais do que viver qualquer outra coisa a não ser o nosso chamado. Tem tanta gente andando, mas a verdade é, queridos, que o que nos cansa é viver uma vida sem propósito, porque aquela falta de força de Jesus agora começa a ser gerada quando ele começa a dialogar e começa a viver o seu propósito, começa a viver o seu chamado, começa a acontecer aquilo que ele havia programado para aquele momento, aleluia. Talvez gente cansada diria: eu não quero conversar com ninguém, eu não quero falar com ninguém, eu só quero ficar no meu canto e descansar. Mas Jesus está cansado fisicamente, mas na realidade é um cansaço com propósito. Até no seu cansaço, Deus gerará em você o que a palavra de Deus diz que gerará. Diga ao fraco: eu sou forte. Através do seu cansaço, Deus vai alimentar, abençoar, fortalecer, ajudar, avivar, animar e abençoar outras pessoas, em nome de Jesus, aleluia. Jesus está cansado. E no cansaço ele pede água.
Mas espera aí, ele tem discípulos, queridos. Por que ele não pede água para os seus discípulos? Os seus discípulos saem para comprar comida. Os seus discípulos saem para comprar comida. E por que ele não pediu antes de eles saírem, me deem água de beber? Mas ele pede exatamente para uma mulher samaritana. E aqui começa, queridos, o que a gente poderia chamar da guerra dos sentimentos, das compreensões, das ideias, de tudo aquilo que impede que a gente viva o que Deus quer que a gente precisa viver. O que Deus tem como plano de vida para nós. E a gente se enxerga muito mais nessa mulher do que a gente pode imaginar, ou do que a gente percebe. Jesus pede água para ela, e ela diz o porquê ela não pode resolver isso. Ela diz, como sendo tu judeu, pede a mim, mulher samaritana, água para beber. Em outras palavras, queridos, o que essa mulher está dizendo é o que nós dizemos. É o que eu já disse lá atrás, e o que muitos de nós que não tínhamos Jesus já dissemos. Como tu sendo Deus, como o Senhor sendo o Criador de todas as coisas, como o Senhor, o maravilhoso, quer alguma coisa comigo. Quem sou eu na ordem do dia? A tua santidade e o meu pecado são coisas que estão muito opostas. Em outras palavras, essa mulher está dizendo, peraí, existe uma barreira social, religiosa, existe uma barreira que o cenário não permite essa comunicação. Como o Senhor, sendo judeu, fala comigo que sou samaritana? Esse mesmo como é uma trava onde para e aprisiona muita gente que não consegue romper uma vida espiritual, aonde não se aproximam de Deus, aonde não mergulham nas coisas de Deus, porque não se acham pessoas que estão dentro do plano, não se acham que são pessoas que também merecem, que também são alvos do Senhor. Parece que a santidade de Deus, que esse Deus maravilhoso, que até o convívio ou estar dentro da igreja parece algo distante para essas pessoas. Aquela mulher conseguia encontrar uma barreira ali gigantesca, ao ponto de não entender como que ele estava falando com ela. E eu quero te dizer uma coisa aqui nesta noite, eu não sei quem você é, eu não conheço a sua vida, eu não conheço a sua história, eu não sei o que você está passando, mas o Espírito de Deus está aqui para dizer que não tem ninguém excluído, e que você sim é um escolhido, e que você é uma escolhida, e que o Senhor está olhando para você, marcou um encontro com você, e tem coisas para realizar na sua vida e na sua história, para a glória do nome dEle, aleluia. Oh Espírito de Deus, deixe de lado aquilo que você pensa, mas eu pratico isso, eu faço isso, eu tenho esses pecados, eu tenho essas falhas, eu não consigo. Eu tenho uma palavra de Deus para esta noite. Receba esta fonte de água viva, que ela hoje vai entrar no seu ventre, vai transformar, vai mudar, vai purificar e vai começar algo novo para a glória do nome do Senhor. Como, Senhor? Como? É do jeito dEle. Como? É como Ele quer. Não é do meu jeito, não é do seu jeito, mas Ele quer. E porque Ele quer, vai acontecer. E glória a Deus que é porque Ele quer. Porque se dependesse daquela mulher, Ele estaria lá, ficaria lá, ela pegaria a sua água e ia embora. Mas não depende de nós. Depende especialmente da graça dEle. Quantos de nós fomos alvos dessa graça? Levante a sua mão. Graça, queridos, graça. Foi a graça que nos alcançou. E essa graça, queridos, ela é tão maravilhosa, ela é tão poderosa, porque parece que é isso que a gente faz. Ele está tentando conversar, ele está tentando se aproximar, ele está tentando chegar, e a gente está dizendo, eu sou judeu, você é judeu, você pode, eu não posso, eu sou samaritano, eu não mereço. Parece que a gente está fazendo sempre a força contrária, a gente quer afastá-lo e ele quer aproximar. E aí mesmo assim,
esse favor imerecido nos alcança de forma maravilhosa. E a gente pode dizer o quê? Foi Ele. Foi Ele que me alcançou, foi Ele que transformou, foi Ele que me libertou, foi Ele que agiu, foi Ele que operou, foi Ele, aleluia. Porque se fosse por nós, nem aqui a gente estaria hoje. Nós estamos aqui por quê? Porque o Espírito de Deus opera em nós e através de nós, aleluia. Oh, aleluia. A mulher coloca a primeira objeção: eu não tenho como. E aí Jesus diz: sabe por que você não vence isso? Porque você não sabe quem é que está falando contigo. E esse é o problema. A gente por vezes não sabe quem é Ele. A gente sabe quem é a religião. A gente sabe quem são pessoas. Às vezes a gente conhece até o sistema, mas a gente não conhece Ele. E a proposta dele é o seguinte: se você soubesse quem é que fala contigo. Se você soubesse quem é que fala contigo. E a gente pode dizer: eu sei quem é que fala comigo. Eu sei quem é Ele é o maravilhoso, Ele é o Filho de Deus, Mas Jesus diz o seguinte: se você soubesse, você teria ações. A primeira ação que você teria é que eu não teria pedido água, é você que teria pedido água. Entendeu? Olha a diferença. Tem gente que não entende quem Ele é, e por isso, queridos, fica sofrendo aquilo que Ele está. O texto está dizendo assim: olha, se você soubesse quem eu sou, é você que vinha pedir, e eu te daria. E tem mais: eu te daria água viva, aleluia! Em outras palavras, eu tenho, eu quero e eu vou fazer. Basta você fazer o quê? Vem a mim, vem a mim. É isso que Ele está querendo. Em contrapartida, Jesus vai até ela. E quantas vezes nem Ele vindo até nós, a gente não interage na mesma dinâmica dEle. Ele está convidando para a gente entrar um pouco mais e a gente continua ainda na defensiva. Mas Ele está dizendo que existe uma palavra liberada para aqueles que vão até Ele, e vão até Ele sabendo quem Ele é. Aqueles que vão até Ele sabendo quem Ele é, e pedem dessa água, Ele diz que Ele vai dar, e dá água viva, aleluia! Se nós vamos nessa certeza, queridos, e aí a grande pergunta para nós é: em que certeza a gente vai quando vai até Ele? A gente vai até Ele esperando o quê? Qual é a nossa expectativa? O que nós queremos? Quando nós queremos? Como que nós cremos? No que nós cremos? Ele está dizendo para nós: se nós soubermos quem Ele é. Se a gente souber quem Ele é, queridos, isso muda histórias. Quantos foram mudados quando descobriram quem Ele é? Olha aí, ó, olha aí, ó, olha aí, ó, olha aí, ó. Esse Deus é maravilhoso. Conforme a gente vai descobrindo quem Ele é, a transformação vai acontecendo, essa fonte vai começando a acontecer dentro de nós. E o texto continua nesse diálogo maravilhoso. A mulher diz então: espera aí, a conta não fecha. Você está me dizendo que vai me dar água? Espera aí, eu não estou vendo você com nada. Além de não ver, o poço é fundo. Como é que você vai fazer isso? Esse é o segundo problema. Primeiro problema, a gente não entende quem Ele é. O segundo problema é que a gente sempre faz a conta olhando para coisas. A gente precisa de coisas, queridos. Se a gente não vê um balde, se a gente não vê uma corda, se a gente não vê uma escada, se a gente não vê uma Tereza, quem sabe o que é Tereza aí? Tereza é aquele, acho que é Tereza o nome, né? Que amarra um monte de lençol um no outro, alguma coisa que dê condições de chegar lá embaixo, a gente não enxerga a possibilidade. Como que tu, não tendo nada na sua mão, eu não vejo condição em ti, vai resolver o problema de água? Espera aí, não fecha essa conta. Esse é o segundo problema que a gente tem, queridos, gravíssimo, para que a gente beba dessa água, para que essa fonte faça o que ela quer fazer em nós. A gente quer ter condições, a gente quer ver coisas que o Senhor vai revelar progressivamente, mas que Ele é poderoso para fazer, porque o foco é Ele.
Porque se o foco é Ele, queridos, Ele pode fazer inclusive a água sair flutuando se Ele quiser, amém ou não amém? Ele pode fazer uma fonte no deserto, amém ou não amém? Ele pode fazer uma fonte na rocha, amém ou não amém? Mas a nossa mente não cabe isso, queridos. A nossa mente, ele precisa ter alguma coisa, ele precisa dar uma luz, ele precisa mostrar como que ele vai salvar o meu marido, como que ele vai salvar a minha esposa, como que ele vai salvar meus filhos, como que ele vai salvar os meus pais, como que ele vai mudar a minha história financeira, como que ele vai fazer, se eu não vejo como. A gente está limitado a coisas, e esse é um problema seríssimo. E aí Jesus diz para ela, verso de número 11, a mulher disse, o Senhor não tem com que tirar água, o poço é fundo, onde pode conseguir essa água? E Jesus diz, ele muda o cenário. Isso me faz lembrar de um verso, queridos, Isaías 55, e o verso de número 9. Olha o que diz lá. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que? E os meus pensamentos. Tá bom para você ou quer mais? Deu para você ter uma régua? O que o texto está dizendo para nós, eu não sei se colocaram aqui, se puder colocar aqui para nós, Isaías 55, 9, deixar aqui um pouquinho, eu agradeço. Deus está dizendo o seguinte, deixa eu mostrar para vocês a diferença de como eu penso e você pensa. A altura é mais ou menos essa aqui, ó. Tão alto como a terra, o céu está da terra, assim são os meus caminhos dos seus caminhos. Você não glorificou a Deus? Essa é a diferença de pensamento, não é que a gente pensa parecido com Deus, irmão. Não é que a gente quase alcança, é que é inatingível. E ele diz, e os meus pensamentos estão na mesma régua. Assim como o céu está distante da terra, essa é a distância. E a gente está pensando aonde? Aqui. Então ela está olhando para aquilo e dizendo, peraí, eu não estou vendo corda, eu não estou vendo balde, eu não estou vendo nada. Como que você vai resolver isso? Aí Jesus muda a conversa e mostra que o negócio é muito mais profundo. E diz, olha, quem beber dessa água vai continuar tendo sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Tá bom, o que mais? Nunca mais terá sede. Pronto, queridos. Se já estava um assunto que para aquele que gosta de um campo racional já é difícil, imagine agora pensar em uma sede que nunca mais você sentirá. Pense agora, tomar uma água que nunca mais você vai sentir sede. Agora, você precisa sair da esfera natural para você entender isso, porque naturalmente, humanamente, a gente não vai conseguir. E aí a gente começa a entender o que está dizendo em Isaías, tão mais alto do que o céu está da terra são os pensamentos e os caminhos de Deus. Eu não sei quais são os planos que você pensa a teu respeito, mas eu tenho uma boa notícia para você, os planos de Deus são bem maiores a teu respeito. Os caminhos de Deus, bem maiores. O que Deus tem para a sua vida é infinitamente maior do que aquilo que você pode pensar ou imaginar. E Ele está dizendo, então beba dessa água, porque quem beber desta água nunca mais terá sede, aleluia. Aí Ele não para por aqui, porque aqui já estaria bom, né? Nunca mais vou ter sede. Resolvi o problema, meu problema está resolvido, só que ele continua o texto dizendo assim, e essa água vai estar em você, ao contrário, quer dizer, você não terá sede, será ao contrário. Que contrário é esse? A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar. Vale um glória a Deus? Tá bom, o que mais?
Hein? Se você nunca mais vai sentir sede, vai instalar em você agora uma fonte inesgotável. Glória a Deus por isso. Tá bom aí? Só que o texto não termina aqui. E nesta versão ele diz que jorra para a vida eterna. Na corrigida diz salta para a vida eterna, ou é para a vida eterna. Oh glória! O que estava bom só melhora. Então ele está dizendo para nós o seguinte: espera aí, se nós queremos conversar sobre sede, nós precisamos agora sair da esfera natural, e o que eu tenho é sobrenatural. O que eu tenho está além do que nós cognitivamente conseguimos pensar ou imaginar. Ele está dizendo: agora vocês precisam pensar em uma fonte que vai estar dentro de vocês, e essa fonte ela salta, ela jorra, e ela jorra até a vida eterna. Além do que ele está dizendo, eu vou resolver o teu problema além de ser resolvido e saciado, e vai ser saciado para sempre, ele também terá propósito, e esse propósito vai ser então a vida eterna. E fonte que é fonte também abençoa outras pessoas. Fonte que é fonte não é fonte só para si, fonte que é fonte alimenta outros que estão necessitados. Amém ou não amém? E qual é a conversa dessa fonte? Cadê a água daqui? Agora ele muda para que a gente pense em vida eterna. Aleluia. Irmão, se isso aqui não me sacia, nada mais vai saciar. Se tem uma coisa que sacia, Romanos capítulo 8 diz que as dores, os problemas do presente século, eles não se comparam com a glória que há de se revelar. E que glória é essa, queridos? Nós estamos esperando aquele grande dia. Está cada dia mais próximo do dia de voltarmos para casa, glória a Deus. Aleluia! Isso é motivação para você? É isso que sacia você? É isso que te dá força para você ir em frente? É o que Jesus está dizendo. A água que eu vou instalar em você, ela vai agora te conectar com a eternidade. É uma conexão agora direta com o céu, é uma conexão com propósito, é uma conexão visando um bem maior, não só teu, mas também de outras pessoas. Aleluia! Salta para a vida eterna. Quantas vezes a gente dá esse salto, hein? Às vezes as coisas estão tão difíceis, mas de repente, do nada. Às vezes a gente vai num hospital, orar por alguém, e a situação não dá esperança. Não há nenhum motivo de esperança dos médicos, nem da medicina e nem dos medicamentos. Mas a gente ouve palavras do tipo: já a gente está voltando para casa. Mas glória a Deus e aleluia, porque nós não morremos, nós ressuscitaremos com Cristo. Glória a Deus, porque aqueles que estão em Cristo, eles não morrerão, mas eles viverão eternamente. Queridos, isso é altamente renovador, não importa o que você está passando, há uma palavra de Deus dizendo que as coisas não acabam aqui, há esperanças maiores plantadas em mim e em você. Não importa o que o dólar, o que a bolsa, o que a economia, o que a política, o que os cenários estão reservando, porque já há uma garantia. Vai para a última página da Bíblia, já deu tudo certo, e já está garantido, e já está chegando a hora, aleluia! Isso precisa gritar nos momentos piores que enfrentarmos, porque é isso que motiva, é isso que faz a gente ir em frente, queridos, a certeza que viveremos com Ele eternamente. Amém ou não amém? E eu gosto da expressão, céu é céu, porque Ele está lá, porque Deus está lá, e porque Ele está lá, e nós estaremos com Ele, e viveremos com Ele eternamente. Nada se compara a isso. Eu não sei o que você está passando, mas Deus, se você recebeu esta fonte, frente às dificuldades que você está passando, sejam elas matrimoniais, sejam elas físicas, sejam elas financeiras, seja de ordem que for, a palavra de Deus aqui nesta noite para você,
Eu tenho uma fonte poderosa para instalar dentro de você. Essa fonte não vai visitar você. Essa fonte ela não vem e sai. Essa fonte não é para você ir lá de vez em quando, eu quero a fonte, eu pego. Não, Ele quer instalar dentro de nós. E essa fonte estará aqui o tempo todo. E é essa fonte que vai renovar você 24 horas. Nos momentos mais difíceis você lembrará, o Senhor lhe trará à mente que as promessas são bem maiores do que as dores que você está enfrentando. Você caminhará na certeza de que aquilo que Ele prometeu vai se cumprir, e é em cima dessa certeza que a fé vai te fazer seguir em frente. E à medida que você vai rompendo e indo em frente, queridos, os planos de Deus se cumprem, o nome dEle é glorificado e a obra dEle continua na face da terra, aleluia. E é nisso que a gente vê gente passando por situações que a gente poderia dizer difíceis demais, mas com um sorriso no rosto e dando glória a Deus, e dizendo: eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Queridos, quem disse isso não ganhou a bolada, não. Quem disse isso, não disse na hora que ele recebeu uma casa nova. Quem disse isso, tinha perdido tudo. Tinha feito 10 enterros de filhos. E disse: eu sei em quem tenho crido. Isso é fonte ativa. Isso é fonte viva. Isso é fonte dentro de nós, aleluia. E é algo que ninguém motiva, porque já está motivado, já está dentro. É mais do que às vezes a gente numa visita pode fazer. A gente vai lá para orar, a gente vai para levar uma palavra viva, uma palavra de Deus, uma palavra bíblica, e muitas vezes a pessoa que está recebendo, é ela que está jorrando palavras de vida, palavras de esperança, palavras de alegria, porque há uma fonte viva e que está implantada dentro de nós, saltando para a vida eterna, aleluia! Oh, aleluia! Está dentro de nós. Glória a Deus por isso. E salta para a vida eterna. E quantas vezes a gente tem que dar esse salto, hein? A gente está aqui na terra, irmão. Se você não der um salto logo para a vida eterna, você se perde com as coisas da terra. Às vezes você tem que pensar no céu, você tem que ir para o céu, você tem que entrar no céu, você precisa lembrar do céu, você precisa ir para as promessas, porque se você fica aqui preso aos problemas, parece que a gente vai o quê? Sendo sufocado. Parece que a gente vai morrendo, parece que a gente vai desanimando, parece que a gente vai piorando. Mas de repente a gente lembra: fiel é aquele que prometeu, o céu é logo ali, o meu nome está escrito, o meu nome está naquele livro maravilhoso, e lá não há dor, e lá não há problema, e lá não há luta. Está chegando o dia. Hoje estamos mais perto do que ontem. Aleluia por isso. Quem beber dessa água que eu lhe der nunca mais terá sede. É assim que você sacia a sua sede para sempre. Nem precisa tomar essa água. Água é bom, né? Eu amo água. Então nós não estamos falando apenas da água que nós acabamos de tomar, ou dessa água que nós tomamos. Nós estamos falando de algo que sacia o todo. E isso só pode ser saciado com a conexão do céu, queridos. Porque aqui na terra, as impurezas não permitem a pureza da água que Deus quer para nós. Mas o diálogo não termina aí, porque a mulher continua: peraí, Senhor, me dê dessa água, para que eu nunca mais tenha sede, e nem precise mais voltar aqui para tirar água. Lembra que ele começou dizendo: se você soubesse quem é que fala contigo, você pediria. Precisa de mais um pouco de interação para ela entender. Opa, caiu a ficha, peraí, essa água eu quero. Água que eu não vou precisar mais vir aqui. E ainda, além de eu não precisar vir aqui, não vou mais ter sede. Eu quero esse negócio. Tem propostas de Deus, queridos, que elas são tão boas, que quem não recebe, precisa pensar cognitivamente se ele está fazendo a conta certa. A questão é cognitiva, não é nenhuma questão, às vezes, de se é bom ou se é ruim. Porque é óbvio que quem é que não vai querer uma água que nunca mais vai ter sede?
e nem vai dar trabalho. Quem? Você não vai encontrar um ser humano nessa terra que vai dizer não para um tipo de água desse. E a mulher caiu a ficha. Ela falou, opa, essa água eu quero. Essa água eu quero. É isso que Jesus queria. Era aqui que Jesus queria chegar. Se você perguntar por que ele saiu da Galileia, para esse momento. Por que ele desenvolveu toda essa conversa e pediu água para ela? Para esse momento. Por que os discípulos foram para a cidade? Para chegar nesse momento. Mas por que ele não chegou já de primeiro e falou, ó, seguinte, tem uma água aqui que se você não quiser, por que vamos resolver esse negócio? Ele vai progressivamente trabalhando em nós. Progressivamente ele vai trabalhando em nós. Eu estou com mais de 35, 36 anos de fé. Esse mês fizemos 30 anos de casado, né, amor? 30 anos de casado, glória a Deus, aleluia. Você pode dar um glória a Deus junto conosco? 30 anos, ô benção. Mas o processo continua. Todo dia o processo continua. E a gente vai cada vez descobrindo, eu quero dessa água, também quero dessa água, também quero dessa água. A do Espírito eu também quero, essa aqui da santidade eu também quero. E a gente vai descobrindo essas fontes maravilhosas, que na realidade é uma só, mas que parece que a gente vai por um lado e esquece de olhar o outro lado, e a gente vai falando, me dá dessa água, eu quero dessa água. E o texto poderia ser mais simples, poderia ser dito, olha, eu tenho uma água que vai resolver o teu problema, você quer? E ela poderia dizer, água para resolver, quem não quer? Eu quero, me dá dessa água. Então tome dessa água e vai embora. Poderia ser isso. Em 2 versículos a gente resolveria isso. Esse não é o nosso Deus. O nosso Deus, queridos, Ele quer fazer o pleno, o completo. A obra é completa. Ele está paulatinamente construindo coisas em nós. Destruindo umas para construir aquelas que Ele quer edificar. Então, para chegar aqui, Ele precisou desconstruir um pouco das heranças que ela tinha, da consciência religiosa, do que ela tinha aprendido até então. Mas agora, antes de entrar no assunto mais importante, Ele diz, vai, traz o teu marido. Primeiro, Jesus vai fazer o que com ela? Vou tratá-la primeiro. Traz o teu marido. E queridos, ela não enrola para conversar. Ela não diz, ó, é o seguinte, Senhor, essa questão de marido é uma questão delicada, porque na realidade eu tenho, mas não tenho. Não sei se você me entende. Eu até tenho, mas na realidade eu não tenho. Então ela resumiu de forma transparente, de forma sincera, de forma humilde, de forma desafiadora. Ela diz, eu não tenho marido. Queridos, nessa cultura não era uma coisa fácil. Se não bastasse isso, o histórico dela ainda era pior. Porque o texto diz para nós que Jesus então diz, você falou a verdade. Na verdade você teve 5, você está na 6ª relação. Porque o que você tem também não é teu. Você teve e o que você tem ainda não é teu. São 6 maridos, queridos. E eu nem vou ficar aqui querendo entender o porquê desses maridos. Mas eu quero agora pensar naquilo porque Jesus foi lá, nesse lugar. Porque Jesus entra aonde ninguém entra, sabe o que ninguém sabe, fala o que ninguém fala, age como ninguém age e resolve como ninguém resolve. É ou não é? Ele resolve como ninguém resolve. Aí ele diz para ela, você disse bem. E nesta revelação, a mulher então muda o nível. Se até aqui ela quer saber quem é ele, agora ela já começa a dar identidade para ele. Veja o que és profeta. Uma revelação que começou a mudar a história dela. Da água agora, ela mostra qual é a maior sede da sua vida. Ela entende que ele é profeta. E aí, entendendo que ele é profeta, entendendo que ele tem poder, entendendo que ele pode fazer alguma coisa, o que ela poderia pedir para ele? Talvez poderia pedir, resolve minha questão financeira. Talvez poderia pedir, resolve uma enfermidade. Resolve meu problema de moradia. Resolve meu problema social. Podia tanta coisa. Podia falar tanta coisa. Mas a alma dela tem um grito dentro dela, queridos, que para mim é a parte linda.
aonde ela diz assim: vejo que és profeta. Então me diga uma coisa, aonde que é o lugar de adorar? Aleluia, aleluia. Em outras palavras, ela está dizendo assim: eu quero adorar direito, eu quero fazer direito. Como é que eu adoro direito? Como é que eu posso adorar de verdade? Tem muitas necessidades. Ela não pediu: vamos, resolve minha questão, então agora, minha questão conjugal, o senhor mexeu nesse negócio aí mesmo, como é que eu faço? Esse é o marido, é o próximo, como é que eu resolvo isso? Não, ela vai num assunto maior e diz: olha, eu preciso saber como adorar, onde adorar. Meus pais estão dizendo que é aqui, e vocês estão dizendo que é lá. Aonde que a gente adora? Uai, mas não foi ela lá atrás que estava exaltando a fonte, dizendo: peraí, o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, porque ele bebeu desta fonte, os filhos e os gados dele beberam também. Até então parece que ela entendia do assunto. E às vezes, queridos, assim estamos nós, defendendo uma religiosidade cheio de argumentação, mas na profundidade a gente está precisando descobrir o lugar secreto, o lugar de encontro, o lugar de ter um momento entre nós e Deus que mudará a nossa vida. E não estão nas coisas, não estão nas coisas. As coisas são secundárias, porque se a gente aprender a adorar, nós seremos saciados. Se você perguntasse talvez para aquela mulher, se a pergunta para ela fosse: olha, realmente eu sou profeta, diga uma grande necessidade sua que eu vim aqui para resolver, ela diria: eu quero saber aonde adorar, eu quero saber aonde adorar. E eu glorifico a Deus por esta grandeza do texto, porque essa mesma grandeza nos traz uma pergunta que nos confronta. Se você tivesse a oportunidade de estar na frente de Jesus agora, e Jesus falasse: olha, eu vim aqui para resolver um problema seu hoje, eu vim aqui para te trazer uma resposta, pede o que você quer, pede o que você quer agora, eu vim aqui, estou aqui na tua frente, sou poderoso para fazer, você me conhece, e vai ser hoje você sai daqui abençoado. Qual que seria a sua demanda? Qual que seria a sua resposta? Qual que seria a minha resposta? Eu não sei vocês, mas provavelmente eu não perguntaria onde fica o lugar da adoração. Provavelmente eu pediria tantas outras coisas, menos aonde adora, como adora. Eu quero adorar direito, o Senhor merece ser adorado. E isso começa a fazer sentido, porque que era necessário Jesus sair de lá e vir para cá, e vai fazer mais conexão quando Jesus responde e diz para aquela mulher: olha, deixa eu dizer uma coisa, não se trata de algo geográfico, ainda que a gente poderia resolver a questão geográfica, porque os judeus, deles vem a salvação, mas não se trata disso, se tratam de pessoas, e pessoas fazem ambientes. É isso que ele diz: olha, onde há um verdadeiro adorador, e esse adora em espírito e em verdade, é aí que o meu Pai está, porque Ele procura esses adoradores. Aleluia! Aleluia, aleluia. É a noite de perguntar: Ele me encontrou? Sabe por que era necessário Ele passar em Samaria? Porque havia uma adoradora querendo adorá-lo melhor ainda. Sabe por que Ele vai ao encontro daquela mulher numa terra inóspita, numa terra hostil? Porque judeus e samaritanos, eles não se comunicavam naquele momento, eles têm uma rixa, eles têm uma briga, eles têm uma guerra. Sabe por que Jesus enfrenta isso? Porque tem um adorador querendo adorá-lo. E ele poderia dizer para ela: o Pai procura verdadeiros adoradores. E aí eu vou fazer a minha versão Cláudio Miro, Marcos Caetano 2025, depois você rasga ela, mas só para hoje, você me permite? Eu te achei. Eu te achei. Pega a dica. Eu te achei. Eu sabia que você queria entender isso hoje aqui. Eu vim para resolver esse problema. Eu vim para resolver essa questão. O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas o texto ainda diz que é necessário isso.
Isso não é um artigo de luxo, isso não é apenas alguma coisa que eu coloco na minha vida, não é um acessório qualquer, isso é uma necessidade, ser um verdadeiro adorador. E glória a Deus, somos todos nós, amém? Tem gente que fez até uma carinha de tomara a Deus, tomara a Deus. E o Pai procura gente dessa maneira. Os nossos pais adoraram aqui. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a mulher disse: eu sei, quando vier o Messias, ele vai explicar tudo isso. E aí, queridos, Jesus faz uma coisa que você só vai encontrar uma vez na Bíblia. Jesus se revela como não se revelou a ninguém. Muitos perguntaram se ele era o Messias, se era ele o Cristo. Até João perguntou, ele disse: olha as obras, mas ele não respondeu diretamente. Indiretamente ele respondia, mas para ela o texto diz diretamente: eu sou o Messias, eu sou o Cristo, aleluia. Por que será? Por que será que uma mulher samaritana tem uma resposta nessa envergadura? Eu sei que vocês querem uma resposta teológica, mas eu vou dar a minha resposta, a do Claudio Miro Marques Caetano. Então, é eu que assino embaixo, então é fácil de jogar fora. Teologia se resolve com outros. Eu entendo que nesse texto, o texto grita para nós que ele procura, mas ele se revela a verdadeiros adoradores. Por que para ela? Porque ela queria. E queria numa dimensão maior do que muita gente quer. Porque o texto vai dizer para nós, se Jesus está dizendo: olha, aquele que pedir dessa água, aquele que eu der dessa água, vai se instalar nele uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Depois na frente, se nós continuássemos o texto, a gente veria que esse texto começa a acontecer na vida dessa mulher. Ela recebe essa água e recebe essa verdade de tal envergadura, que ela larga o seu cântaro e vai para a cidade anunciar Jesus Cristo. Não se esqueçam, Jesus é judeu. Ela está indo agora lá para os samaritanos, dizer: olha, eu vi um homem que falou tudo a meu respeito, vamos lá ver se não é ele o Messias, vamos lá ver se não é ele o Cristo, vamos ver se não é ele o Salvador do mundo. A mulher larga o seu cântaro. Isso, irmão, sabe o que é? É fonte transbordante, é fonte que salta para a vida eterna, é fonte que acabou de saciá-la da água natural. Ela larga o cântaro e agora ela sai despejando água celestial, água do céu, água da revelação, aleluia! Sem cântaro nenhum, ela saciou a cidade toda. Com uma palavra: venham ver um homem que tem falado tudo a meu respeito. Porventura não é ele o Cristo? Porventura não é ele o Salvador do mundo? E a cidade foi até Jesus. A cidade foi para conhecer e pediram para Jesus ficar mais 2 dias lá. Não esqueçam do detalhe: um judeu no meio dos samaritanos. Tudo por quê? Uma adoradora, de fato, queria adorá-lo do jeito certo, em espírito e em verdade. E isso provoca o céu, queridos. Isso transforma cidades, isso transforma ambientes, isso atrai a presença de Jesus. O que faz Jesus estar naquele endereço? Uma adoradora querendo adorar. O que traz Jesus para impactar aquela cidade? Uma adoradora dizendo: me ensina onde adorar, me ensina como adorar. Eu quero adorar em espírito e em verdade, eu quero fazer direito, Senhor. Isso atrai a presença do Senhor, isso atrai Jesus. Vamos se colocar de pé, queridos. A cidade toda declara para ela, nos últimos versículos:
verso de número 41 e 42. E muitos creram nele por causa da sua mensagem. Então disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é o Salvador do mundo. Aleluia. Quanta gente abençoada. Quanta gente abençoada quando a fonte é instalada. Quanta gente abençoada quando a fonte começa a jorrar. Quanta gente abençoada quando, ao invés de estarmos na fase do me dá água, eu entendo que eu tenho água, que a água está instalada dentro de mim e que já está, a partir do momento que foi instalada, já está ativa, já é possível no mesmo momento ser abençoador. Não precisou fazer curso, não precisou nada, precisou apenas um coração apaixonado sair gritando e dizendo: venham ver, venham ver, venham ver, venham ouvi-lo, venha você também, venha conhecê-lo, experimente, vejam o que eu vi, sintam o que eu sinto, recebam o que eu recebi. A experiência é pessoal e é intransferível. Eu não posso transferir para você o que eu recebi, no sentido de você entender o que eu recebi, mas eu posso te dizer que Ele é poderoso para fazer, porque Ele fez na minha vida e vai fazer na sua vida. Basta você deixar essa fonte ser instalada e ela vai produzir água viva que sacia e que salta para a vida eterna. Há três grandes necessidades que aparecem nesse texto: a necessidade da fome, a necessidade da sede e a necessidade de uma vida. Qual delas é a maior? Para os discípulos, a comida. Eu vou comprar comida. Vou comprar comida, que sem comida não dá. Para a mulher, eu preciso de água da fonte. Eu preciso da água no jarro. Eu preciso de H2O. Eu preciso de água. Para Jesus, ela precisa de mim. Ela precisa de mim mais do que desta água. Ela precisa de mim mais do que eu preciso descansar. Ela precisa de mim mais do que eu estou com fome. Ela precisa de mim mais do que eu estou com sede. E eu não ignoro que Jesus tinha tudo isso, mas o propósito passa na frente de tudo isso. O propósito passa na frente de tudo isso. Jesus é saciado. Ele diz isso para os seus discípulos. Ele diz: eu tenho uma comida para fazer, e a minha comida é fazer a vontade do Pai. Ele se alimenta disso. Ele se sacia, saciando outros. Por quê? Porque ele tem uma fonte instalada dentro dele. E o que eu quero dizer para você aqui nessa noite, para mim, para nós que estamos aqui, nós somos uma fonte, queridos. Somos uma fonte e tem muita gente com sede. Tem muita gente precisando, tem muita gente perto de nós. Tem familiares dentro da nossa casa. E essa fonte ela está instalada no céu. Ela vai nos levar daqui para o céu. E tudo isso através de Jesus. Jesus é a água viva. Essa água é poderosa para transformar a sua história. Essa água é poderosa para mudar a sua vida. Essa água é poderosa para que 2026 seja um ano transformador. Não só para você, não só para mim, mas nossa célula vai multiplicar muito mais do que tem multiplicado. Nós multiplicaremos a mensagem do Evangelho muito mais do que temos multiplicado. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Para isso, a fonte está dentro de nós. Eu quero fazer 2 convites. O primeiro para você que quer entregar a sua vida para Jesus ou reconciliar com Jesus. Você vai fechar o ano agora dizendo: chega, 2026 vai ser diferente. Chega de deixar para amanhã.
hoje é o dia, hoje é a hora, e você quer entregar a sua vida para Jesus, eu quero te conhecer, dá um sinal com a sua mão, e nós vamos estar orando para que essa água viva jorre em você, jorre através de você, jorre poderosamente em você. Deus marcou um encontro com você aqui neste lugar, assim como Ele disse para aquela mulher, que havia uma necessidade, como Ele disse, como diz na palavra, havia uma necessidade de passar em Samaria. Nós entendemos, a necessidade era aquela mulher. A mesma coisa está acontecendo aqui hoje, nessa noite. A necessidade desta palavra, a necessidade desse culto, a necessidade dessa igreja, a necessidade deste momento é a sua vida. Deus tem uma agenda contigo aqui nesta noite. Deus marcou uma agenda com você aqui nessa noite. O encontro é especial e individualizado contigo aqui neste momento. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão, eu quero orar com você. Essa igreja quer orar com você. A partir de hoje, a sua história tomará um novo rumo, e o rumo é aquele que Deus escreveu para a sua vida. Há uma história de Deus escrita para você, há um propósito de Deus para você, aleluia. Temos uma primeira pessoa vindo aqui à frente. Patrícia, glória a Deus. Temos a Patrícia aqui entregando a vida para Jesus. Temos mais alguém? Aonde está a segunda pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus? Quer reconciliar com Jesus? Rápido, venha. Ele é a fonte, Ele é a água viva. A proposta dele é essa. Há uma fonte de Deus para a sua vida, e se trata do que Ele fará em você e através de você. Ele começa fazendo em você, mas Ele fará através de você. Aonde está a segunda pessoa? Se você está do lado de alguém e sabe que essa pessoa está, quem sabe até com o pezinho mexendo, quase vindo aqui para frente, quase querendo vir, ajude. Seja agora o braço de Deus do lado dessa pessoa, dizendo: eu vou junto com você, nós vamos juntos lá, vamos receber essa oração. Diga para ela: Deus vai mudar a sua história para melhor ainda. Deus vai cumprir propósitos na sua vida. Deus cumprirá as promessas que tem para a sua vida, em nome de Jesus. Aonde está a segunda pessoa? Aonde está a segunda pessoa? Nós já vamos orar, mas dá tempo. Nós entramos nessa guerra espiritual pela sua vida. Nós entramos nessa guerra espiritual por você. A igreja está orando por você. A igreja está orando para que toda amarra caia por terra, todo laço caia por terra, toda corrente seja quebrada, todo peso seja quebrado. Em nome de Jesus, liberta, Espírito Santo. Que não haja nenhum grilhão aqui atrapalhando, que não haja nenhuma corrente aqui impedindo, mas que em nome de Jesus a tua liberdade alcance agora este coração. Espírito de Deus, a tua palavra nos diz, Senhor, que quem convence o homem é o Espírito. Então que o Senhor esteja completando esta obra. Dá força agora, Espírito Santo. Dá coragem agora, Espírito Santo. Faz o que só tu podes fazer, Espírito de Deus. Aonde está você? Nós já vamos finalizar, mas dá tempo. Dá tempo. Dá tempo de hoje. Hoje é dia 28, está terminando o ano. Dia 25, você vai marcar dia 28/12 de 2025. Começou uma nova história na minha vida. Marque essa data, marque essa data, marque esse culto. Essa agenda é sua, não deixe ela passar. Nós já vamos orar. Nós já vamos orar. Dá tempo, venha, venha. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, aleluia, 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 aleluia. Temos uma segunda pessoa. Onde está a terceira pessoa? É hoje, é hoje. Se hoje ouvirdes a minha voz, não deixe para amanhã, é hoje, é agora. Há uma guerra espiritual acontecendo. Deus está batalhando pela sua vida. Esses pensamentos de deixar para amanhã, de não é hoje, são mentiras. É mentira. A verdade é:
Chegou a sua hora, chegou o seu dia, o dia que Ele disse que começaria algo novo. É hoje! É hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Volte para Jesus agora, entregue a sua vida para Jesus agora. Há uma festa no céu acontecendo, por esses que estão aqui à frente, já começou uma festa no céu. Se junte a essa festa agora e venha com alegria, venha para um novo tempo, venha para uma nova história, venha para um novo momento. Sim, Espírito de Deus. Sim, Espírito de Deus. Da vida que me encontrou. És o dom de Deus, Espírito de Deus, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Queridos, vamos orar por esses que estão aqui à frente, entregando a vida para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quero que você coloque a sua mão aqui para frente. Vamos orar primeiro por esses que estão aqui à frente, entregando a sua vida para Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos ministrando sobre essas vidas o que foi me pregado aqui nesta noite. Instala agora dentro deles essa fonte que salta para a vida eterna. Aleluia. Que o Senhor esteja, Senhor, realizando teus planos e teus propósitos. Que o teu sangue passe agora purificando a vida deles, Pai, começando esta nova história. Queremos no ano que vem vê-los aqui testificando de tudo aquilo que o Senhor operou maravilhosamente a partir da data do dia de hoje, Pai. Assim ministramos sobre a vida deles. Tudo aquilo que o adversário tinha construído, nós destruímos em nome de Jesus. E a partir de hoje construímos os teus planos, os teus projetos, os teus desígnios e a tua vontade se cumprirão em nome de Jesus.